O que é a justiça de Deus? A justiça é um atributo de Deus, é uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho. Isso está em Romanos 1,17. Da mensagem da salvação em Jesus Cristo. Essa justiça, vista ao longo das Escrituras, se cumpriu na vida, na morte e na ressurreição do Senhor. Encontramos na palavra de Deus o padrão para toda a justiça que precisa ser cumprida por todas as pessoas. Justiça eterna. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Isso está em Salmos 119, 142. Qual é o significado da justiça? Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito e o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. A maioria das pessoas possui algum senso de justiça. Todos temos consciência de estar num mundo de injustiças. E mesmo não sendo muito justos, declamamos quando há falta de justiça. A justiça é sempre mais rigorosa quando requeremos em nosso favor. Quando somos injustiçados, exigimos a punição e o castigo alheio, mas não o contrário. Buscamos a nossa justiça própria quando queremos ser favorecidos, mas a esquecemos quando ela nos acusa. Parece que a justiça própria está quase sempre acima da justiça comum merecida por todos. Mas será a justiça humana tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a justiça dos homens estão carregadas de injustiça. Justiça ou injustiça? Deus é perfeito, incorruptível, é plenamente justo. Por isso, age sempre em conformidade com a sua justiça. Ele é o padrão exclusivo da honestidade, verdade e integridade. A justiça de Deus é reta, é cheia de misericórdia. Ele reprova e condena a injustiça, porque esta causa destruição e morte. Quando alguém comete injustiça, os danos destrutivos do mal e da morte afetam diretamente ao próprio transgressor, aos prejudicados por ele, comprometendo a relação com Deus, com o mundo e com os seus semelhantes. O exemplo de Caim e Abel, um bom exemplo bíblico dos danos causados pela injustiça, é a história de Caim e Abel, que está em Gênesis 4, de 1 a 16. Movido pela ira, inveja e maldade, Caim matou seu próprio irmão. Esse pecado destruiu a vida do inocente Abel. Afastou Caim de Deus e da sua família. Além disso, a inveja de Caim trouxe maldição à terra, e o seu trabalho e a sua vida foram consumidas pelos sentimentos de rejeição e culpa. Deus afastou Caim, castigando-o pelo seu crime, mas o tratou com misericórdia, colocando-lhe um sinal para preservar a sua vida. Assim funciona a justiça de Deus, é revestida de misericórdia. Justiça de Deus e misericórdia. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa
e em quem não há hipocrisia. Isso está em Salmos 32, 1, 2. Quando pensamos em justiça, logo nos vem à mente o castigo e a punição merecidos por algo que se fez de errado. Essas ideias não estão erradas, mas graças a Deus que a sua justiça é diferente da nossa. A justiça humana é falha, parcial, corruptível e muitas vezes oportunista. Isso é, segundo a nossa justiça, o outro merece sempre ser punido e pagar as consequências dos seus erros. Mas se somos nós os culpados, buscamos parcialidade ou uma brecha para nos inocentar. A justiça de Deus, por outro lado, é leal, reta e infalível. Além disso, a justiça divina é misericordiosa e não oprime ninguém no seu juízo. Isso está em Jó 37, 23. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. Ele não inocenta o culpado, mas perdoa aqueles que se arrependem de todo o coração. A compaixão de Deus é a sua disposição graciosa de se compadecer da humanidade desde o início até o final dos tempos. Nesta oferta amorosa, Ele considera o nosso estado miserável e oferece perdão total ao pecador arrependido, quando este crê em sua bondade e aceita o seu favor. Contudo, para satisfazer a justiça, o culpado deve ser punido. Na Bíblia, porém, vemos que o próprio Deus decidiu pagar a pena. Ele atribuiu a si mesmo a culpa daqueles que se arrependem. Pelo seu amor, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, sofrendo a punição por nossas injustiças, pelos nossos pecados. Através da fé, fomos substituídos graciosamente por Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que o creem. Isso está em Romanos 3, 21, 22. Jesus cumpriu toda a justiça. Ele foi justo e misericordioso em toda a sua vida, sem nunca ter pecado. Através dele, Deus revelou a sua vontade para os seres humanos. Jesus Cristo, o justo, dividiu a história da humanidade, sendo ele o maior exemplo da justiça perfeita que os homens almejam. Graças a ele, todos podem ter acesso à justiça e misericórdia de Deus, pela fé na sua palavra. O pecado presente na humanidade torna a nossa justiça falha e limitada. Isso está em Isaías 64, 6. Mesmo os sistemas de justiça mais corretos são possíveis de falhar. É como se fechássemos os olhos para a causa do outro e favorecêssemos a balança sempre para o nosso lado, por conveniência. Nossa justiça é como trapos de imundícia. Isso está em Isaías 64, 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Isso está em Isaías 64, 6. Por isso, todas as pessoas precisam de um recurso fora de si mesmos para alcançarem a justiça verdadeira. Só quando nos aproximamos de Deus, alcançamos pela fé o padrão de justiça infalível e misericordioso. Para resolver o problema do pecado, que precisa ser punido, Romanos 6, 23,
Jesus se entregou para cumprir a exigência da sua perfeição. A justiça foi feita, foi plenamente cumprida em Cristo, sendo punido pelo pecado da humanidade. Com a morte de Jesus Cristo, o preço da dívida, da culpa e condenação foi pago. Todos que creem nele podem desfrutar do perdão dos pecados. Pelos méritos de Jesus, todos que buscam a sua justiça é considerado justificado e aceito por Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios 5, 21. A justiça de Deus não tarda e nem falha. Apesar de aos nossos olhos a justiça divina não ser aplicada como deveria, Deus é justo. Ele é o reto juiz do universo e age perfeitamente apesar de nossa opinião contrária. Ele não tarda em fazer justiça, aguardando o seu perfeito tempo. Veremos que todos receberão o que merecem. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso está em Romanos 2, 6. Se você sofreu injustiça, não busque a vingança, nem tente fazer justiça com as próprias mãos. Entregue a sua causa nas mãos daquele que pode lhe ajudar. Isso está em Lamentações 3:58. Deus continua no controle de tudo. Mas se você falhou e teme agora a justiça de Deus, arrependa-se genuinamente e busque o perdão de Deus. Cristo é o nosso advogado, isso está em 1 João 2, 1. Lembre-se que quando alguém crê no nosso Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, logo torna-se justificado pela fé. Porém, quando descumpre a sua vontade, rejeitando a graça de Deus, essa pessoa age como injusto e permanece como um rebelde diante de Deus. A sua injustiça, falha, transgressão, corrupção, pecado, que está em 1 João 5,17, lhe será atribuída e terá de ser punido por ela. Você pode confiar na justiça de Deus.